E hoje o bate-papo é super importante. Pesquisas voltadas para a área de tempo e frequência e também condensação de Bose-Einstein. Eu estou ao lado de um cientista brasileiro que trabalha há muito tempo com essa área, que sabe muito bem explicar o que tem aqui no laboratório da USP, do Instituto de Física da USP de São Carlos. Professor Daniel, conta para a gente o que vem a ser a área, né, específica de tempo e frequência pesquisada. Oi, Kleber, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. A área de tempo e frequência, ela envolve desde experimentos muito básicos de relógios atômicos, né, ou padrões atômicos de frequência, como a gente chama mais tecnicamente, até a parte de disseminação de sinais de sincronismo. Né? Podem servir para geolocalização, sincronismo de aparelhos, calibração, mas tem toda uma tecnologia por trás até do uso desses sinais de alta fidelidade. Assim. O professor acabou recebendo, inclusive, prêmio Nobel aqui, hein? Bill Phillips e tantos nomes da ciência mundial. Vocês trabalham em comum acordo, em parceria, com, por exemplo, o prêmio Nobel, por exemplo, Bill Phillips e tantos outros? É normal essa área alcançar uma amplitude internacional de pesquisa? Sim, essa é uma área que se estabelece, e são poucos países que mantêm, que são capazes de manter essa área, porque ela tem não só um grau de complexidade alto, e não é com a complexidade de um emaranhado de coisas, né? Mas sim de alta fidelidade ou um cuidado muito grande com relação a medições que são feitas. Então, são poucos que têm, não é a capacidade, mas talvez a paciência de se manter nela. Né? Então, ela exige uma dedicação muito grande e uma resiliência grande em termos de, muitas vezes, você não publica tanto, que é uma exigência que a gente sempre tem, obviamente, que a gente tem que dar um retorno na forma de publicações científicas, mas essa área exige que você mantenha sistemas com essa alta fidelidade que eu estou falando, mas por bastante tempo. E isso, não vou chamar de penoso, mas demanda bastante dedicação, assim, mais além, né? Mais paciência, vamos dizer. Dedicação, acho que todos os pesquisadores têm. Dos relógios atômicos que a gente pode considerar, dos modelos, se assim posso dizer, existe aqui dois, né, principais. Queria que o professor falasse a diferença entre um e outro. Tá. Alguns, a gente divide normalmente em algumas áreas ou domínios, que são chamados domínios espectrais, é onde a frequência se situa, né? Então, tem uma área que é no domínio de radiofrequência, vários relógios que são bem estabelecidos, já tem mais de 50 anos desse estabelecimento, que são no domínio de micro-ondas e radiofrequência. Tá? No caso dos relógios atômicos, porque eles se valem de uma transição atômica que está nessa região, a frequência relacionada a ela está na região de micro-ondas. E há um outro domínio, que é o domínio óptico. Isso já é de alguns anos para cá, né? Vários anos para cá, mas ela tem se estabelecido mais firmemente em termos de ter confiabilidade, de não ser apenas uma medida que é feita por alguns minutos ou horas, e sim que possa ter uma robustez de se manter um sistema ligado por dias, meses, ininterruptamente. Que, no caso dos sistemas de radiofrequência, isso já vinha sendo desenvolvido de bastante tempo. Então, claro que tem toda uma evolução nessa área, mas nós temos nos nossos laboratórios desenvolvimentos relacionados a essas duas áreas. À medida que a tecnologia avança, eu acho que a ciência caminha muito junto, né? A área de inteligência artificial vem para essa área também? De que forma? Existem alguns pontos de entrelaçamento. Aqui entrelaçamento acaba sendo uma palavra que a gente usa também no laboratório para alguns efeitos. Mas existem alguns pontos de entrelaçamento, sim. Muitas vezes de utilizar mecanismos ou algoritmos de IA para tentar melhorar os sistemas experimentais. Essa é uma forma. Né? Ou como formas de avaliar os próprios sinais adquiridos durante os sistemas, os experimentos. Tá? Então,
mas ainda não, pelo menos não no nosso caso, de usar sistemas, no caso quânticos, para desenvolver mais algoritmos relacionados à inteligência artificial. Nós somos mais bons usuários, eu diria assim. Então a gente também tem que saber o que está usando para não usar de qualquer modo, mas nós somos mais, eu diria, bons usuários de IA. Em algum momento, e teve um momento que eu pude assistir a alguns dos eventos que o professor promove, congressos, né, seminários e tantos outros, inclusive a nível internacional, em que o professor trouxe expertises, bons pesquisadores falando da Lua. Aonde, aonde entra essa história do tempo e frequência em função da Lua, que está tão assim em moda, né? Tá todo mundo pesquisando, já que conseguiram trafegar melhor por ela. Conta um pouquinho dessa área para a gente. Eu estou tentando lembrar aqui algumas coisas, mas o fato da gente ter uma proximidade maior com outro corpo celeste, né, pode causar alterações gravitacionais mínimas. Nós não vamos sentir mais leves ou mais pesados, mas a sensibilidade de um relógio pode ser susceptível a esse tipo de variação. Como muitas vezes pode ser a variação de marés, dependendo do nível de sensibilidade também do seu sistema atômico. Tá? Então, essa é uma vertente. Outra vertente também ligada à astronomia, né, não só para a Lua, mas muitas vezes de observações astronômicas, é o fato da gente ter referências de frequências que são corpos celestes que têm uma frequência bem definida. E aí já é outra área de atuação. Fora uma outra ainda, que é a observação de substâncias ou de átomos ou moléculas que são observadas da Terra através de observações também astronômicas e que poderiam indicar ou poderiam melhorar modelos de expansão de universo, na forma de espectroscopia. Então, são ainda uma outra área a ser que é explorada, né? Não é que já tem muita gente trabalhando nela para poder fazer isso. Então, muitas vezes a gente toca em congressos relacionados a tempo e frequência, a gente toca em astronomia e áreas astronomia, astrofísica por causa desse tipo de interesse em referências super precisas de tempo e de frequência. Eu acho que a medida do tempo, ela teve aí uma modificação, né? Parece que deu uma ajustada. O professor andou falando disso na imprensa, inclusive. Conta um pouquinho para a gente o que se modificou e por quê. Tá. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente tinha uma coisa que chamava de segundo intercalado. Se você procurar, é o leap second. E era uma forma de se ajustar nossa marcação de tempo com as observações astronômicas. Então, o tempo universal coordenado, antiga hora de Greenwich, né, é definido com base em observações de relógios atômicos, que é uma escala atômica internacional, ou um tempo atômico internacional, e também observações astronômicas, dessas referências que existem em corpos celestes. Tá? E aí há uma composição disso para definir o que é a nossa hora universal. O UTC, Tempo Universal Coordenado. Só que há uma defasagem entre esses dois e o que acontecia é que essa defasagem chegava próxima de 1 segundo em alguns anos. E o que foi sendo observado é que tinha um ganho de um com relação ao outro, de um ficar um pouco mais rápido que o outro, mas que isso era sazonal. Não era uma coisa sempre no mesmo sentido. Então, o que ficou decidido pela comunidade internacional de meteorologia foi de que, olha, vamos parar com essa correção, porque o que se fazia antes era quando chegava perto de 1 segundo, adicionava-se 1 segundo ao tempo universal coordenado para ele voltar a ficar na mesma em fase novamente, né? Travar de novo, como ajustar o nosso relógio. Mas o que ficou sendo observado era que isso era muito perigoso. Porque de repente você tem à meia-noite um reajuste de 1 segundo
e isso pode dar várias falhas de segurança em sistemas bancários ou em outros sistemas que exigem segurança e que fazem autenticação por tempo, e era uma falha que poderia ser explorada por hackers ou para alguém procurando invadir algum sistema, né? Professor, além de tudo, orienta muito, publica muito, trabalha muito. E se tem um relógio atômico aqui na USP, no IFSC hoje, as mãos deles, né, que é mais que um, ajudou tudo isso a ser feito. Ah, legal. Eu costumo falar que assim, a gente fala muito de empregabilidade ou o pós-trabalho ali do aluno que vem trabalhar conosco e depois para onde que ele vai. Na verdade, você tem um rol de tecnologias envolvidas ou de ciências e tecnologias envolvidas ao trabalhar com padrões atômicos ou com física atômica, que é muito mais abrangente do que se concentrar só numa área de aplicação. Então, você trabalha com sistemas de vácuo, com lasers, com instrumentação, computação, várias coisas que podem ser exploradas nessa área e que resultam no final num sistema como você falou no começo, num condensado ou num relógio atômico, mas esse é vamos dizer, a cereja do bolo. Todo o resto dos ingredientes serve muito bem para a formação, né? Então o pessoal que vem trabalhar com a gente acaba indo muitas vezes trabalhar com lasers em outras áreas, ou acaba indo trabalhar com instrumentação em outras áreas. Então isso que precisa ser observado, né? Longe de mim querer me comparar com outras agências, mas costuma-se falar muito das contribuições da exploração espacial, e que não é porque você quer só explorar o espaço, mas tudo que sai dessa exploração espacial e que é produto, subproduto, que é em nosso benefício em terra. Então, a gente não pode olhar só para aquela coisa como a última finalidade ali que está na ponta do iceberg. Todo o resto está contribuindo e pode ser útil para o aprendizado dos alunos, dos estagiários. Agora, é lógico, o reconhecimento internacional do trabalho de vocês é fato, né? É certo. Porque vocês estão trabalhando na fronteira do conhecimento. E como que isso se dá, professor? Vocês vão para congressos, vocês apresentam resultados. E a condensação de Bose-Einstein, como que fica nessa história toda? A gente sempre tenta apresentar, porque é uma forma de comunicar o que está fazendo, de compartilhar informações. Muitas vezes ser colocado à prova, né? Não pode ter medo de tirar uma conclusão e de colocar aquilo à prova e ser... Não é arguído, mas às vezes numa discussão é que você reconhece um pouco alguma coisa que você está considerando de forma equivocada e tem que ser repensada, né? No caso da condensação de Bose-Einstein, a gente tem um sistema super sensível, né? Não vou chamar de delicado, mas que pode ser utilizado para algumas aplicações de sensoriamento, por exemplo. Então a gente está começando a investigar um pouco essas aplicações ou possibilidades de uso desse sistema, que assim, é uma coisa muito de física básica. Você às vezes não tem ainda uma aplicação que motive essa investigação, mas a gente está tentando entender melhor e sempre antenado com possíveis aplicações, obviamente. Então, de um lado, eu costumo falar que de um lado um relógio é uma coisa para um sistema atômico, é uma coisa que você quer que seja o mais insensível possível ao meio ambiente, para que ele não seja afetado pelo meio ambiente. Um sensor, você explora às vezes a mesma coisa de uma transição atômica, como nós chamamos, nos relógios, mas que seja sensível a efeitos externos, só que de forma seletiva. Ele não pode ser só sensível a um espirro ou a uma batida de pé, né? Ele precisa distinguir os dois. Então a gente precisa refinar o entendimento desse sistema para que nós possamos utilizá-lo da melhor forma possível. Agora, o que não falta é muitas vezes alunos até do segundo grau, de escola pública de São Carlos e várias cidades da região, virem para cá, nos momentos certos, bem organizados, dentro da difusão científica que o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica e o CEPIX atual desenvolve. E o professor Varela está lá, explicando e recodificando de uma forma que eles entendam tudo isso. Professor, é desafiador, né, fazer difusão científica
para quando eles entram no relógio atômico, vendo laser, lentes e um monte de coisa. Eu acho que deve sair assim perguntas das mais variadas possíveis, hein? É desafiador. É um prazer nosso saber que as crianças e jovens tenham essa curiosidade, né? E é importante para o nosso futuro como nação, né? Que nós tenhamos prazer em aprender coisas novas, porque a gente acaba exercitando essa forma de ter uma recompensa, né? Não apenas com sei lá, vídeos curtos que nos satisfazem ali momentaneamente, mas que daqui a talvez 5 minutos a gente nem lembra mais de nenhum deles. E na verdade, quando você tem um degrauzinho ali de aprendizado, isso é legal porque também te dá uma satisfação pessoal, te dá uma segurança maior de estar sabendo um assunto diferente e tentando entender qual que é a utilidade daquilo. Então, para a gente é importante que as pessoas entendam a real utilidade do que nós estamos fazendo, e muitas vezes não é para uma aplicação direta, mas a gente já pode passar para eles algumas dessas aplicações, né? Então, no caso de relógios, fechamento de transações, alguns tipos de transações bancárias, validação por que chama carimbo de tempo, geolocalização, né? Quem usa GPS hoje, ninguém pega mais os guias com mapa na mão. Dificilmente alguém pega um mapa na mão para ir, a não ser pegar já a rota e saber que está certinho. Estou andando, é do outro lado da rua ou não é. Esse nível de resolução que a gente tem é graças a uma capacidade de sincronismo que esses sistemas têm e que são usados. Já fica tão transparente que a gente às vezes nem dá valor a tudo isso. Está tão usual, mas o professor também ajuda através dessa dinâmica, trazendo os alunos aqui para dentro da USP, aqui dentro do Instituto de Física. O professor Varela também acaba levando os alunos para as ações de difusão, né? Aqui para dentro de shoppings, área pública, praças, igual, até no Museu da Ciência, Mário Tolentino em São Carlos, onde ele fez painéis, ilustrou, mostrou. É assim mesmo, professor, tem que se criar materiais para que seja possível mostrar, né, fazer a difusão científica na prática. É por aí mesmo, se cria toda essa dinâmica de materiais para fazer as exposições acontecer e os alunos e todos que visitam, isso na população em geral, que faz a visita aos locais. Sim, a gente tem muita coisa na forma presencial, às vezes, como você falou, vai em locais públicos ou vai em escolas, né, visitar, ou as escolas vêm aqui, marcam algum tipo de visita e a gente tenta receber da melhor forma possível, como também tentando gerar material de difusão que não esteja só geograficamente aqui, né? Hoje, usando internet, você consegue gerar algum material nas nossas limitações, né, Kleber? Nós não temos uma grande capacidade de produção, que nós tentamos cultivar ou conquistar pelo conteúdo e não pelo floreio, né? Então, isso é difícil, mas nem todos nós somos grandes comunicadores em termos de ser uma grande performance, né, num palco, mas é o que a gente tenta fazer para trazer esse espírito científico na nossa molecada. Importante. Um exemplo disso foi a Semana de Ótica, né, que você vem acompanhando junto com o professor Banhato há muitos e muitos anos. Essa semana foi criada, lógico, com o professor Milton Ferreira de Souza e tantos nomes da ciência importante que aqui estiveram. Como que foi criado? Foi criado com a intenção mesmo de fazer a disseminação, a difusão científica de uma forma mais direta, rompendo as barreiras entre a universidade e a sociedade? Olha, essa semana deve estar fazendo, que eu me lembre bem, foi em 96, a primeira semana. E esse ano já fazem 30 anos, né? Que nós tivemos a primeira semótica com camisetas até de cores diferentes na época para diferenciar quem era monitor como eu, ou era visitante. E foi uma bênção, né? Uma semana assim, quando não tinha muitas dessas semanas, não haviam muitas dessas semanas. Então, foi feito em vários formatos diferentes, ela foi evoluindo com o tempo, para que a gente pudesse se moldar melhor com a percepção do público.
Interessante. Professor, mas voltando àquela história de pesquisar na área de tempo e frequência, quem quiser iniciar nessa área em específico, falar, eu queria conversar com o professor Daniel Varela, queria entender melhor como é feito, ou queria iniciar aí uma iniciação científica, um mestrado, ou depois desaguar num doutorado, um pós-doutorado, qual que é o caminho normal que se faz para quem se queira conhecer, se sensibilizar ou entender e depois, lógico, trafegar por essa área? Bom, assim, o mais usual é através das nossas páginas de internet, né? Que é onde tem uma informação, tudo bem que é mais estática, mas também é estática a informação de como nos encontrar. Então, você consegue me achar pelo nome, tanto pela página do Instituto de Física de São Carlos, que é onde eu estou, que é www.ifsc.usp.br, ou o cepof.ifisc.usp.br, que é o nosso centro de pesquisa em ótica fotônica, desde muitos anos estabelecido, que agora confirmado pela USP, né, como sendo parte de uma coisa mais permanente da universidade, mas que também tem uma página e tem os nossos contatos lá. Professor, levando em consideração que o CEPOF, agora sim que CEPIX, né, CEPOF, CEPIX e FISC-USP, né, fica até bem extenso esse nome, mas, professor, o professor sabe que para tudo isso teve que ter uma infraestrutura que está sendo acabada e que o professor ajudou a pensar. Né? O que a gente pode esperar naquele prédio do Campus 2, no CEPOF, no CEPIX, dentro do IFISC-USP? Essa nova edificação que está sendo finalizada é onde a gente espera que tenhamos uma efervescência de trabalho técnico e científico num molde mais adequado ao que a gente tem vivido aqui, né? Nós fomos adaptando os nossos espaços no nosso prédio atual. Ele atende super bem, é sempre uma dúvida de saber se, poxa, nós vamos mudar, vamos começar tudo de novo, será? Mas a gente está começando com tudo que a gente aprendeu até hoje aqui. Então tem uma série de atividades diferentes que esse prédio vai abrigar. Então é isso que a gente espera atender de uma forma melhor. Para a gente entender assim bem a trajetória do professor Daniel Varela Magalhães, né? A gente teria que estar acessando aí nas páginas, porque é uma pessoa que vem estruturada dentro da ciência, da pesquisa e da inovação. É uma pessoa atenciosa, dedicada, é bem diferente, né, de muitas outras que talvez não tenham a base técnico-científica que Daniel Varela Magalhães tem. Mas eu digo isso por conhecê-lo de muitos e muitos anos. A dedicação dele é extrema na ciência. Consequentemente, o mundo entende isso aplaudindo de pé. Professor, fala para a gente assim, ó, se um menino que quer iniciar a carreira, que quer começar a ser um cientista, e você dando apoio, inclusive em parceria nessa atitude multidisciplinar do IFISC com a ESC, USP, existe lá a ESC Júnior. E uma vez conversando com eles, fizeram referência ao professor. Legal, Cleber. Eu acho que assim, uma coisa de pensar é você está interessado em fazer, não necessariamente você quer só mais uma linha no seu currículo. Você está interessado em realmente fazer alguma coisa e se desenvolver. Né? O pessoal da ESC Júnior sempre procura, mas a gente sempre também tenta dar atenção porque vê que os meninos estão interessados, né? E tem uma ideia ali de desenvolver alguma coisa porque eles também estão aprendendo, não é só um serviço prestado, e sim para um desenvolvimento deles como futuros engenheiros, no caso da ESC. A gente também tem vários participantes, até de alunos da física, em algumas iniciativas de extensão, e isso é muito importante. Uma coisa muito importante que a gente tem colocado é que a formação do físico ela não é dedicada ou direcionada para o ensino apenas. Ele tem uma excelência para ensino, mas ele também tem uma excelente formação de base e de aplicação pronta para o mercado de trabalho. Muitas vezes você pode discutir se ele está maduro o suficiente ou não no final de uma graduação,
ele precisa de pós-graduação, mas é uma pessoa altamente capacitada para trabalhar no mercado fora da academia. E acho que isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Ainda mais hoje num mundo que já vê tecnologias quânticas ou outras tecnologias, mas que são muito físicas, né? E que devem ser utilizadas de forma excelente, com excelência. Mas, somado a tudo isso, o professor Varela também está presente nos trabalhos da Embrapi e Fisk-USP. E ele vai explicar muito bem o que vem ser a Embrapi e Fisk-USP e a importância dela para todo esse contexto aqui. Legal. A gente tem uma unidade Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que permite atender a indústria brasileira em seus desafios. Então, a Embrapi não é um fundo de investimento. Ela é eu vou chamar de um fundo de risco compartilhado, em que uma empresa que tem um problema pode trazer esse desafio científico-tecnológico, muitas vezes bem pontual, que ela não consegue ou que ela quer entender um pouco melhor dele e que ela consegue investir parcialmente, mas ela não vai investir sozinha. Então, a Embrapi coloca coloca bastante mais capital em cima do recurso da empresa para viabilizar isso dentro dos nossos laboratórios, dentro da nossa capacidade, da infraestrutura aqui do IFISC, né, do Instituto de Física. Então, o Vanderlei costuma falar isso muito, né, Bonhato? Ele fala assim, nós precisamos fazer a economia girar, que a USP vai lucrar. Porque se tem mais nota fiscal, tem mais ICMS e tem mais recursos para a universidade. Somando toda essa experiência, a boa vontade, a orientação, as publicações, ao trabalho aqui, aqui embaixo está o relógio atômico, tá a área de tempo e frequência, tá as pesquisas, tudo instalado para fazer do Brasil um exemplo da ciência nessa área em questão e em muitas outras áreas onde o mundo aplaude de pé. Eu gostei demais dessa entrevista. Espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Eu te encontro lá.